Salve, salve pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, programa em que a gente discute as notícias que mexem com o seu bolso e os destaques positivos e negativos da semana. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está ela, sócia fundadora do Seu Dinheiro, a repórter Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para essa edição que é um barril de pólvora, um barril de petróleo, né? Uma edição assim tensa, sobre tensões. Exatamente. Bom, inclusive a gente tem aqui um convidado do outro lado da nossa trincheira, que é o João Piccioni, que é CIO da Empírico Gestão. CIO posso aqui traduzir como diretor de investimentos? Como é que é, João? Seja bem-vindo. Obrigado, Vini. Obrigado, Júlia. Sim, diretor de investimentos, diretor de gestão, portfólio manager, como você preferir. Tá ótimo. Bom, mas nós estamos aqui entrincheirados para falar hoje, entre outros temas, sobre o risco de um conflito mais amplo lá no Oriente Médio. A situação por lá se agravou depois que o Irã atacou com drones Israel no fim de semana. Felizmente não houve vítimas, mas o governo do premier Benjamin Netanyahu está prometendo retaliar o Irã e o risco desse conflito escalar vem preocupando bastante os investidores. Mas esse não é o único tema que vem mexendo com os mercados. A gente vem sofrendo aqui nos mercados brasileiros desde a semana passada, depois da divulgação do índice de inflação lá nos Estados Unidos, que veio acima do esperado e acabou mexendo com todas as projeções de inflação e também de juros, tanto aqui como lá fora. Bom, João, começando pela questão do conflito, eu me lembro que em outubro, quando houve o ataque do Hamas a Israel, e enfim, a situação ficou tensa na região, o que os especialistas falavam naquele momento é que o grande risco desse conflito era de ele se espalhar para além ali da região da faixa de Gaza. E isso aparentemente aconteceu agora. Então, queria saber, assim, depois disso, né, assim, na tua visão e do que você vem acompanhando, quais as chances, né? O que você vê hoje aí de risco desse conflito se alastrar e o que fazer, né, se isso acontecer? Bom, o Irã realmente ele rebateu, né, vamos dizer, contra-atacou, vamos dizer assim, né, Israel, de uma maneira bastante agressiva, mas premeditada, né? Assim, as informações do ataque chegaram para Israel por vários caminhos, né? Seja lá pelos Estados Unidos, chegaram pela Arábia Saudita também, que não quer ver um conflito maior na região, e deu tempo, de certa forma, para Israel se preparar para esse ataque, enfim, e aí, como você bem pontuou, não teve quase nada de vítima, né? Eu acho que, assim, o Oriente Médio, ele continua sendo um ponto chave para muita coisa, especialmente para a conexão entre o Ocidente e aí mais Europa e China, né? Eu acho que a China, ela tem um papel muito importante nesse momento, que é de apaziguar um pouco os ânimos, né? A China não quer que esse conflito avance, porque ela vai perder um caminho muito rápido para levar seus produtos até a Europa, né? Então me parece que, assim, dado aí esses últimos movimentos, os panos quentes vão começar a ser colocados. Até acho que vai ter reação de Israel, mas vai ser aquela reação mais na sua fronteira, ali atacando o Hezbollah, vai continuar atacando o Hamas, mas enfim, vai tentar afetar esses braços do Irã e não vai querer, vamos dizer, avançar com uma guerra direta, né, com o Irã, uma guerra que vai ser movimentada ali por aviões de caça, enfim, bombardeios. Isso a gente sabe que não vai funcionar muito bem. Então me parece que o conflito armado ele tende a se reduzir, e ele vai ficar mais um pouco ali próximo às fronteiras mesmo de Israel. E eu acho que, nesse sentido, o Irã também vai tirar um pouco o pé, justamente por conta dessa questão da China, né? Queria chegar na China, podia ter chegado agora, né? Porque para o Xi Jinping realmente, não, assim, é ruim o que haja o conflito, e o Irã, de certa forma,
depende um pouco da China para poder comprar lá o seu petróleo, né, comprar a sua energia. Então, me parece que as coisas vão se acalmar daqui para frente, a depender, obviamente, do grau de força que Israel implemente ali, né, na região, mas me parece que as coisas vão se acalmar. E até acho que por isso os mercados financeiros acabaram, eu não vou dizer que não deram bola, porque, óbvio, a gente tem aí 4, 5 dias de estresse nos mercados internacionais, mas quando a gente olha os principais vetores que deveriam ter reagido brutalmente por conta do conflito, eles não subiram com propriedade, né? Você pegar o preço do barril do petróleo, ele não foi muito lá para cima. Se você olha também sob a ótica dos juros, normalmente os conflitos geopolíticos fazem com que os juros das economias caiam, e os juros continuaram subindo. Quando você olha sobre a ótica, o ouro também, que já vinha de uma dinâmica muito forte, ele meio que se estabilizou, a gente não teve mais nenhum choque para cima. O próprio Bitcoin sofreu no final de semana, né, quando foi deflagrado lá o primeiro míssil que estava caminhando em direção a Israel, o Bitcoin desabou. Então, me parece que a gente não teve uma corrida rápida para segurança. Né? Os mercados ficaram bem assim, esperando para ver o que ia acontecer, justamente porque eles sabem que parece que esse conflito geopolítico com uma guerra, com bombardeios, etc, não funciona, né? Seria para Israel, um ataque no Irã seria a repetição dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Né? Você bombardeia, mas você não tem como invadir, não tem como depor o Ayatollah, vamos dizer assim. Então, muito difícil desse conflito ir para frente, né? Eu acho que acabou que os mercados deixaram até um pouco de lado, muito mais preocupados, inclusive, com o início da temporada de resultados e até com os indicadores americanos, né? A gente teve uma sexta-feira mais tensa, Sim. mas depois a gente sentiu que a situação, pelo menos nesse front, para usar aqui um jargão, trocadilho, realmente deu uma acalmada. Qual que seria o indicador que você acha que pegaria primeiro caso a situação volte a ficar mais tensa? É o petróleo? Deveria ser o petróleo, né? Porque, vamos lá, eu acho que tem 2 pontos, né? Uma guerra formal ali entre o Irã e Israel, né? Uma guerra de fato que, enfim, que faça com que a região entre em conflito, ela deveria provocar algumas reações dos grandes países, entre eles China e Estados Unidos em especial. Os Estados Unidos, muito provavelmente, num conflito maior, ele caminharia para bloquear as vendas de petróleo iraniano para os seus parceiros, para tentar desmonetizar a região. A China, por outro lado, certamente levantaria a mão e falaria, oh, mas é meu petróleo, eu preciso. Enfim, tem essa questão aí, mas eu acho que o preço do barril do petróleo tenderia a subir. Né? Esse, para mim, é o chave aí dessa questão. O Irã hoje é um exportador importante da commodity, né? Apesar dos embargos, etc, eles são muito importantes ainda, e a China é o grande comprador. Né? A China teria que, talvez, parar de comprar do Irã, comprar de outros lugares, e aí a gente teria um spike nos preços mesmo, né? Então, acho que esse é o grande vetor. Acho que o ouro, de certa forma, também ele deveria responder com alguma velocidade, mas eu tendo a acreditar que ultimamente o ouro ele tem uma componente ligada à liquidez que o pessoal, assim, na média, os mercados esqueceram um pouco. O que eu quero dizer é, à medida que os portfólios globais dos investidores começou a crescer, a parcela de ouro nesses portfólios, ela também começa a crescer. E aí você tem uma demanda maior pelo metal e por isso que os preços estão subindo. Vamos lá, você tem bancos centrais comprando, você tem os chineses comprando, você tem os americanos comprando barras de ouro na Costco, né, que é um negócio surreal, no supermercado, vou comprar uma barrinha de ouro. Então, você tem, assim, à medida que as pessoas vão aumentando ali sua riqueza, especialmente nos Estados Unidos, que a gente viu essa massa crescer muito nos últimos anos, a gente vai ver uma maior participação do ouro. Então, acho que o conflito acaba sendo meio que marginal para o efeito do metal. Tá? Mas mantidas as atuais condições de temperatura e pressão. Exato.
Tá, então vamos falar sobre talvez o maior motivo de tensão essa semana nos Uhum. mercados, né? Porque se o mercado ficou observando essa questão, né, da geopolítica e da guerra ali no Oriente Médio, não ficou só olhando para os números da economia americana. A gente está vendo aí desde que o último número de inflação aí saiu acima das expectativas, as expectativas de juros, né, os juros futuros subindo, os juros dos Uhum. treasuries subindo, juros futuros subindo no Brasil também, e a gente tem visto, né, aí diretores do Fed se pronunciando, a gente viu o Powell também falando sobre isso ontem, né, e dando aqueles sinais que, na verdade, o Federal Reserve vem dando já há bastante tempo de que, não, a inflação tem que mostrar que está ancorada, senão a gente não vai cortar juros. E aí, cada vez adiando mais aí essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Enfim, a minha pergunta é, essa questão dos juros americanos é outra bomba prestes a explodir? Qual que é a sua perspectiva para os juros americanos agora e para como o mercado deve reagir a isso? Tá. Júlia, assim, não me parece que esses juros mais elevados nos Estados Unidos é capaz de colocar a economia de joelhos. A economia americana em especial. Né? O que a gente tem visto com os dados corporativos, os dados de pesquisas econômicas, de sentimento do consumidor, sentimento do investidor, é que esses juros altos meio que estão fazendo parte ali do dia a dia e, de certa forma, as coisas conseguem continuar rodando, continuar funcionando. Eu estava olhando agora pela manhã, saiu o resultado da Blackstone, né, que é uma das grandes empresas de private equity lá fora, e assim, eles estão, por exemplo, com muito dinheiro em caixa para colocar em novas operações. Quer dizer, não me parece uma situação de juros altos que inibe o investidor, né, ou inibe o empreendedor em especial, né. Então, assim, a dinâmica parece bastante positiva e vai continuar gerando esse soluço inflacionário que a gente está vendo. O que estava todo mundo com medo era que o Powell fosse repetir aquele mantra não, a inflação é transitória de novo, né? A gente tinha ali, se a gente voltar, na verdade, para novembro, ali quando ele fez a reunião e ali foi o piso das bolsas, dos juros, de tudo, na verdade, da inflação, foi piso de tudo. Ali em novembro ele estava bem mais otimista e até os mercados começaram a precificar a queda de juros muito forte esse ano, naquela virada, e aí, né, a gente viu os rallies das bolsas, etc., aquele pulso de liquidez bem grande do Banco Central americano, o pulso de liquidez do Treasury americano também, aquilo veio até agora, esse mês de março, então, toda uma dinâmica muito positiva. E aí, para frente, me parece que assim, cada vez mais a gente vai ver essas chances dos juros caírem. Eu acho que essas chances vão diminuir daqui para o final do ano. As temporadas de resultado vão ser muito importantes, essa agora, a próxima também, mas assim, os primeiros resultados que foram divulgados já mostraram que a economia está bem. Né? A gente não viu nenhuma surpresa negativa até aqui também, começou agora, né? Hoje tem Netflix no final, hoje quinta-feira tem Netflix no final do dia, então me parece que é uma economia forte, suficiente para sustentar esses juros, e aí os efeitos dos juros acabam batendo nas outras economias globais, e aí os países emergentes em especial sofrendo bastante, né? O Brasil mais sofre, um clássico. Mas se a gente olha, por exemplo, ontem no Chile também, o Banco Central chileno entrou no mercado vendendo moeda para tentar segurar, conter a desvalorização da moeda local. Aqui no Brasil a gente viu o dólar saindo dos 5 para os 5,25. Na Europa, o euro está voltando para aqueles níveis ali mais próximos que a gente viu no estresse pós-Covid. E aí, enfim, o mundo inteiro está um pouco preocupado com essa dinâmica mesmo de juros. Assim, embora a economia americana esteja bem e talvez não justifique um corte tão imediato de juros, o fato das taxas permanecerem altas lá fora acaba afetando todos os mercados, como você colocou. Havia expectativa de que os juros, né, começassem a cair em março, essa expectativa passou para junho,
e tem gente falando agora já em setembro ou dezembro, e tem gente falando que talvez a gente nem veja corte de juros esse ano nos Estados Unidos. Qual que é o teu cenário em particular? E aí eu queria trazer também um pouco, aproveitando, já pegando a carona, trazer essa discussão um pouco aqui para os ativos brasileiros. Dependendo de qual for o seu cenário, como é que isso impacta aqui? Acabou o ano para a Bolsa, não sei qual é a tua previsão para os juros lá fora, mas enfim, se não cortar, por exemplo, acabou 2024 para a Bolsa? Se para os Estados Unidos está tudo bem, o juro nessa altura, então acabou para gente, é isso? Deveria ficar igual, né? Vamos lá, a gente tem o nosso cenário base ainda é de uma queda de juros, mas eu confesso que eu estou empurrando essa queda de juros para dezembro. Por que dezembro? Porque o Fed não vai conseguir cortar em junho e nem em julho. A economia está muito forte, a gente vai entrar na driving season lá fora. Na Europa, a gente vai ter Olimpíada de Paris, vai ter Eurocopa, que são, vamos dizer, todos os eventos que acabam provocando, vamos dizer, uma demanda maior por energia, e a gente não vai ver o preço da gasolina cair. Então, me parece que essa inflação mais chata, né, ela vai continuar incomodando o Fed até julho. De agosto até novembro, entra o processo eleitoral. E no processo eleitoral, o Federal Reserve, ele não vai baixar juros, porque senão ele vai ser taxado ali de partidário, vamos dizer assim. E tem um ponto ali, chave também, e vai ser fácil para ele não mexer, né? O que ele vai fazer vai levantar a mão e vai falar assim, olha, né? Mesmo se a inflação estiver caindo, ele vai levantar a mão e vai falar, agora a gente vai esperar a inflação realmente ceder para começar a mexer na política monetária. Então, me parece que assim, esse movimento vem ali depois das eleições americanas, aí provavelmente a queda de 0,25, isso se a economia americana não reacelerar depois desse verão americano. Né? Porque tem uma boa chance também disso acontecer, dado aí esse impulso que a gente teve do ano passado, e vai ter mais um impulso ainda, que é o caixa cheio do Tesouro Americano. Né? A Yellen vai ter à sua disposição esse ano 1,2 trilhão de dólares para colocar na economia para tentar ajudar o Biden a se reeleger. Né? O caixa o TGA lá, o TGA, né? Treasury General Account do governo americano, ele começou a se encher agora em janeiro de novo, né? Eles já estavam com 700 bilhões de dólares, e agora, nesse mês, entra a coleta de impostos anuais dos Estados Unidos. Então ela vai ter muito dinheiro para gastar nessa reta final das eleições. Então me parece que daí a gente pode ter um outro empurrão na economia bem grande, e como a questão do shutdown só já está postergada mais para frente, né? A gente não vai ver esses problemas agora, no curto prazo. Então, parece que a economia assim, tem muito fôlego para continuar andando, né? Muito fôlego para empurrar indicadores, para empurrar o mundo corporativo para cima e para fazer com que o Fed tenha que segurar um pouco ali seu apetite por baixar juros, vamos dizer assim. Bom, e essa não é uma boa notícia pra gente. Não é uma boa notícia pra gente. Que aqui no Brasil até, assim, a gente tem debatido bastante essa questão. Acho que tem dois pontos muito chave e se a gente olha para a Bolsa, né? Primeiro, né, num processo de queda de juros, é natural, deveria ser natural um movimento vamos dizer, de reprecificação de bolsa com uma alta dos múltiplos da bolsa, né? Quer dizer, porque no primeiro momento, o que acontece? A hora que os juros caem ou as expectativas de juros caem, os preços dos ativos deveriam subir. E no segundo momento só, com os juros mais baixos, é que a gente deveria ver os lucros subindo e esse indicador, vamos dizer, caindo, e aí os investidores colocando dinheiro, enfim, voltando, vamos dizer, esse indicador preço, lucro, caminhando para um novo patamar, vamos dizer assim. O que está acontecendo no Brasil é que a Bolsa Brasileira andou em novembro e dezembro, uma boa velocidade, né? A gente viu esse indicador começar a ganhar tração, e aí
Agora, os lucros não vieram ainda, os lucros ainda vão aparecer, né? Melhoraram um pouquinho nesse primeiro trimestre, mas nada super relevante. Mas eles vão começar a aparecer. Só que o nosso preço voltou para baixo agora por conta dessa expectativa pior de Selic, ou expectativa pior de juros. Mas me parece que esse crescimento de lucro aqui vai ser grande o suficiente para fazer com que, em algum momento, os investidores olhem para a Bolsa Brasileira e falem assim, poxa, agora ficou barato demais. Não é nem está barato, é assim, ficou absurdamente barato. A gente vai ter um crescimento de lucro. O gerente ficou louco. O gerente ficou louco, exatamente. E aí pode ser que a gente tenha, assim, vamos dizer, algum fluxo de recursos caminhando em direção à Bolsa. A gente tem um problema da natureza do investidor brasileiro, né? Tem um apetite muito maior por renda fixa do que renda variável. Então a gente depende um pouco do capital estrangeiro via comprar ativos aqui. Mas me parece que, assim, em algum momento, assim, esse boa dinâmica dos mercados internacionais vai acabar puxando a gente ali pelos cabelos, vamos dizer assim. Eu acho que é um pouco disso. Mesmo que os juros não caiam. Mesmo que os juros não venham a cair tanto quanto a gente estava imaginando que podia, né? Vamos lembrar também que, bom, tem muita coisa para acontecer, mas no final do ano e na virada do ano que vem a gente tem um novo presidente no Banco Central. Vai ter toda uma dinâmica nova ali de expectativas, né? Mas eu acho assim, eu estou trabalhando um pouco com esse cenário base. Eu acho que as empresas, elas entregaram resultados melhores nesse primeiro trimestre, fizeram o trabalho de casa, vão, assim, mostrar números bons, e isso, de certa forma, vai chegar onde precisa e alguém vai levar a bolsa aí para cima, né? Mas dito isso, né, o investidor ele precisa ou se proteger para sobreviver até que isso aconteça, ou se preparar, né? Onde investir, então, nesse momento, na sua visão? Que a gente está, aparentemente, então, nessa espera, né, de que as coisas melhorem aqui para a Bolsa Brasileira. Júlia, assim, eu continuo bastante otimista com os mercados internacionais. Acho que a Bolsa Americana ainda guarda um binômio risco e retorno excelente. A gente tem, vamos dizer, as empresas estão ali na fronteira da tecnologia, a gente está vendo a implementação de inteligência artificial acontecendo, a gente vai ver essa dinâmica do consumo americano afetando as boas empresas. Então, me parece que o investimento lá fora ainda guarda, assim, um bom prognóstico para o ano. Eu acho que se o investidor, primeiro, eu acho que o investimento lá fora, ele deveria ser perene na cabeça do investidor, ele deveria ter uma alocação, mas um sobrepeso agora em ações internacionais, para mim, faz bastante sentido. Independente se o dólar está nesse 5,25, se vai vir um pouco para baixo, né? Até a gente tem na cabeça aqui no nosso cenário, o dólar deveria ficar ali mais próximo dos 5, mas independente disso, acho que a Bolsa Americana, bons papéis vão acabar subindo bem mais do que uma eventual perda ali no câmbio. Então, acho que é um bom caminho. Aqui no Brasil, eu tô um pouco mais com a cabeça, assim, aí eu acho que se divide. Vai ter aquele investidor que tem um pouco mais de apetite a risco. Para esse investidor que tem muito apetite, que gosta, talvez comprar barato agora faça bastante sentido. Então, olhar para o cíclico doméstico, olhar para as empresas locais aqui, talvez seja interessante. Mas eu acho que em termos de investimento, procurar empresas que estão pagando bons dividendos, empresas que estão muito baratas na bolsa, que estão atrelados, de certa forma, à questão das commodities, eu acho que faz sentido. Eu vou repetir aqui que eu tenho falado pro time, assim, se Petrobras não tivesse todos os ruídos que tem, todas as hipóteses de mudanças drásticas, talvez fosse com certeza, né, o melhor ativo para se comprar aqui no Brasil. Porque é uma empresa que vai entregar um baita número nesse próximo trimestre, o petróleo está ali próximo aos $85, né? O dólar foi para 5,20. É uma empresa que gera muito caixa e que deveria já entregar muito dividendo para os seus acionistas. Então, assim, me parece que aos preços atuais, Petrobras, por exemplo, para quem quer bolsa, mas não quer se arriscar agora no cíclico doméstico, é um bom caminho.
A gente até falou sobre Petrobras no último programa, justamente por conta Uhum. dessa dicotomia, que é uma empresa muito boa, mas que, enfim, você pode acordar qualquer dia com uma notícia que Com uma notícia vai drástica. te pegar no contrapé. É isso mesmo. Só para complementar essa pergunta da Júlia, quando você falou de bolsa americana, o que você está olhando assim para o investidor? Mais papéis específicos ou é um ETF ali que você pode comprar o índice todo? O que você está... Eu tenho olhado um pouco mais para papéis específicos. Eu acho que lá fora precisa tomar um pouco de cuidado com os ETFs setoriais, porque eles carregam muita concentração. É engraçado, né? A gente acha que não, mas você pega um ETF de tecnologia, ele é praticamente ações da Apple e da Microsoft. Mais de 50% do ETF. Então, ó, bem, bem concentrado. Mas tudo bem. Independente disso, assim, eu gosto desses cases de tecnologia. Acho que eles vão. Essas empresas, elas têm muito poder de fogo, elas conseguem repassar preço, estão aí, vamos dizer, bem nessa fronteira mesmo dessa dinâmica nova que é a inteligência artificial. Então, estão conseguindo monetizar isso de uma forma rápida. Então, eu gosto dos cases de tecnologia, né? A gente pode falar Microsoft, Amazon, Meta, enfim, todos esses caras, eu acho que eles têm um poder de fogo muito bom. E quando a gente olha para valuation, assim, não me parecem tão caros. Aliás, assim, se a gente olha para a Amazon em específico, todas elas fizeram o mesmo trabalho de casa, né? Que é cortar custos e tentar ganhar escala. Mas se a gente olha, por exemplo, a Amazon, que é um case bem específico, eles devem ter ido muito bem na questão do consumo americano, né? Eles se aproveitaram muito desse momento. Agora que eles estão maturando os investimentos que eles fizeram em logística lá no pós-Covid, e, de certa forma, vão conseguir, vamos dizer, dar mais. Eles vão conseguir gerar muita margem operacional na AWS, por conta da entrada das operações de inteligência artificial, das várias empresas de inteligência artificial que estão trabalhando com eles. Então, me parece que é um case que assim vai acabar surpreendendo os investidores na hora que mostrar os resultados. Então, gosto muito dessa tese. Uma outra tese que eu gosto bastante são as ações do Booking, que estão um pouco de lado, até por conta da guerra. A guerra traz aquele certo desconforto, né? Mas se vocês lembrarem ali de outubro, quando aconteceu a primeira parte do conflito ali, Israel e Hamas, também teve um pouco desse choque, mas rapidamente se percebeu que a demanda por viagem continuou assim, super elevada. E as ações dispararam, andaram muito bem, e agora também começou um pouco desse mau humor por conta desse conflito novo. Mas eu tendo a acreditar que essa ação vai muito bem justamente por conta dos eventos ali que eu citei. Acho que o Booking é assim, um grande play de Europa, na verdade, né? A maior parte das receitas dele está lá ligada à Europa. E quando você olha um anedótico também, mas bom, não é anedótico, é estatístico. Quando você vai para a pesquisa do Conference Board nos Estados Unidos, tem lá uma pesquisa, uma pergunta voltada para o consumidor que é qual é a chance de você viajar nos próximos 6 meses, ou o seu interesse de viajar nos próximos 6 meses? E o que se percebe é que depois da pandemia, esses números eles estão lá em cima. Nunca na história dos Estados Unidos, ou na história dessa pesquisa, vamos dizer assim, as pessoas tiveram tanta vontade de viajar. Então, me parece que o americano está com poder de compra ainda muito forte, a moeda deles agora é muito mais poderosa do que no passado, e um desejo de visitar provavelmente a Europa aí na Olimpíadas. Né? Então, Julho tem Olimpíada. Bom, para o americano, Eurocopa não é tão atraente assim, mas, enfim, tem bastante coisa para fazer na Europa. Tem bastante coisa para fazer na Europa, é isso aí. Bacana. Bom, chegou a hora de você que está assistindo a esse vídeo pelo YouTube curtir, né? E assim esse nosso conteúdo chega para mais pessoas. Aproveita também, se você está assistindo a gente pelo YouTube, para curtir o canal do Seu Dinheiro, né? Seguir a gente, você vai receber outros conteúdos, incluindo a Dinheirista, que teve episódio novo nessa semana. E lembrando que o Touros e Ursos está disponível também nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify, o Apple Podcasts. Você pode procurar lá só buscando por Seu Dinheiro na aba de podcasts e segue a gente para receber
notificações quando saírem novos episódios. Bom, agora sim, vamos passar para o bloco dos touros e ursos. Aqui onde a gente comenta quem está em alta e quem está em baixa no mercado. A gente começa pelo lado ruim aqui, pelo pior, pelos ursos. E também a gente sempre passa a bola primeiro aqui para o nosso convidado. João, diz aí, para quem você vai mandar o seu urso da semana? O urso da semana vai para o setor de construção civil de alta renda aqui no Brasil, que tem sido bastante prejudicado por conta dessa abertura da curva de juros, né? Quer dizer, essa perspectiva de que a Selic não vem mais para baixo, meio que minou um pouco as expectativas em relação ao preço dos imóveis, né? Juros mais alto inibe, né, uma formação de preços maiores para os imóveis, justamente porque o custo do crédito deve continuar mais elevado. E isso meio que vem na veia, essas ações são as que mais sofrem quando esse ambiente se torna mais incômodo. Então, vai lá o meu urso para esse setor. As empresas que atuam na alta renda não têm ali o benefício, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, né? E até eles... Bom, o governo tá procurando criar novas fronteiras, né, para o financiamento. Então, começaram com o FGTS, mas para baixa renda, né? Mas aquele FGTS Futuro, né? Um programa de FGTS Futuro. Provavelmente isso vai se estender, talvez, para rendas um pouco mais elevadas. Vamos ver se alcança o valor aí desses imóveis das construtoras de alta renda, né? Alta renda ou média alta, né? A maior parte delas ali se divide ali entre média e alta. É muito engraçado, assim, porque esse setor, ele... parece que tá tudo bem, né? Você sai em São Paulo, por exemplo, você vê um monte de Só canteiro de obra. de Sai 4 tropeçando. quartos, 4 vagas subindo. Pois A é. gente tropeça aqui em obra quando a gente sai aqui para almoçar. Eu sempre penso, gente, quem tem famílias tão grandes hoje em dia? Pois é. Não, e apartamentos gigantescos e, assim, preços, assim, estapafúrdios, né? A gente... É normal a gente ver metro quadrado na casa dos 25 mil reais, assim. Nossa, mas, assim, historicamente, né, a gente sabe que altas de juros comprimem, esses papéis sofrem muito. A gente tem visto, né, então pega, por exemplo, uma Cyrela, tá caindo 20% no mês, quase 20% no mês, e a Cyrela, uma das melhores empresas do setor, assim, disparado. Entregou até uma boa prévia de Até uma boa, exatamente. Essa questão do ciclo, ela é muito dura, né, porque... Normalmente, quem compra o imóvel na planta, ele, vamos dizer, se prepara para circunstâncias atuais, né? E eu me lembro ali, logo naquele pós-Covid, que as taxas de juros vieram muito para baixo, as taxas de financiamento bateram ali os 7%, e todo mundo saiu correndo comprar o seu imóvel porque as taxas de juros seriam 7% e não ficaram, obviamente. Né? Então, muitos desses imóveis de alta renda acabaram ali tendo devolução, distrato, né? Ou a própria recompra pela construtora. Então, enfim, vamos ver como que vai se dar esse ciclo. A gente torce para que as coisas sejam um pouco melhores do que a gente está esperando. De repente, o próprio crescimento da economia ajuda um pouco nessa questão. A gente tem visto o PIB avançar e tal, então vamos ver como que vai ser. Mas para essa semana... Certamente foram elas aí uma das que mais sofreram, né? Tá certo. Bom, Julia, para quem é o seu urso? Meu urso é para um tipo de ativo que depende do ponto de vista, né? Para quem quer comprar, é touro, porque tá aí num momento de preço baixo e taxa alta. Mas para quem tem na carteira, tá sendo urso, né? Que são os títulos públicos de longo prazo aí, principalmente os indexados ao IPCA, né? Tesouro IPCA+. Também um pouco os pré-fixados mais longos também estão vendo uma queda no ano aí substancial, né, com essa abertura de juros aí que a gente tem visto, os juros futuros subindo. Quando os juros sobem, os preços desses títulos caem. Então, quem comprou esses títulos há mais tempo, mesmo que a boas taxas, está vendo aí um desempenho negativo na carteira. Mas quem quiser comprar agora pode comprar uma taxa real de mais de 6% ao ano, né? Alguns deles. Então, nesses momentos é que é bom de comprar esses títulos, né? Mas para quem tem na carteira e
principalmente investidor de renda fixa, não gosta de olhar para a carteira e ver lá um desempenho negativo. Então, esse é meu urso da semana, Vini. Tá certo. Bom, o meu urso da semana vai pro arcabouço fiscal, que deu uma desconjuntada nessa semana, com a decisão do governo de rever para baixo a meta de superávit primário para 2025, quer dizer, não teremos mais superávit primário, basicamente, né? Havia ali, quando o arcabouço foi anunciado no ano passado, né? Inclusive estamos completando mais ou menos um ano de arcabouço, né? Enfim, não foi um bom presente. Na ocasião, o governo estabeleceu metas para as contas fiscais para os próximos anos, e havia uma expectativa de que o superávit primário em 2025 fosse de 0,5%. E agora o governo, nessa semana, acabou revisando para baixo e revisou para zero, né? Para déficit zero, a meta para 2025, e também acabou revisando para baixo nos anos seguintes. Então, assim, como a gente ainda tem uma tolerância, uma banda, né, de 0,25 ponto para mais ou para menos, a gente tem uma chance, eu não diria razoável, de a gente ainda ter déficit nas contas públicas em 2025. Lembrando que a meta deste ano, para todos os efeitos, também é zero, mas eu acho que nesse momento é mais fácil você pegar aqui na Faria Lima alguém que acredita em Papai Noel do que nessa meta zero de meta fiscal para 2024. Pô, e por que essa notícia é ruim, né? Por que essa revisão é ruim? Porque um arcabouço, uma regra fiscal, ou qualquer regra, acho que qualquer coisa nessa vida, ela tem que ser crível, né? Você tem que estabelecer uma regra, você tem que cumprir, pelo menos durante algum tempo, para que as pessoas respeitem, sabe? Assim, não, olha, Sim. parece que esse negócio existe aí. E aí, quando tem acho que um bom exemplo é o próprio sistema de metas de inflação. A gente vem cumprindo, tem ali, né? Poucas vezes ali no centro da meta, mas na maioria dos anos a gente teve inflação dentro da meta, e isso tornou o sistema crível. Hoje a gente trabalha com uma inflação controlada, pode ser aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos, e acho que não vem sendo o caso aqui da questão fiscal. A gente está passando aí praticamente, né, uma década aí de contas no vermelho, e isso vem aumentando a nossa dívida pública. E a proposta, lembrando, né, quem resolveu mudar a meta, né, que foi o próprio governo Lula, né, estabeleceu ali o arcabouço para substituir o teto de gastos, com a alegação de que o teto de gastos era muito pesado ali, muito difícil de cumprir. Vamos estabelecer uma outra regra aqui, mas que, enfim, vai estabelecer ali uma sustentabilidade das contas públicas. E, na ocasião, o mercado deu o voto de confiança, né? O mercado é acusado tantas vezes de ser mal, e o mercado, né, deu o benefício da dúvida, né, João? Você vai lembrar que, na época, a gente viu uma melhora dos mercados quando o governo apresentou o arcabouço fiscal. Então, acho que quando o governo acaba mudando a meta, enfim, embora tudo bem, vai ser déficit zero, não vai ser déficit de 2, pô, mas eu acho que ainda assim não é uma boa sinalização, ainda mais que logo no começo, né, nos 2 primeiros anos, provavelmente a gente não vai cumprir ali o que originalmente foi proposto. Então, por tudo isso, eu vou dar o meu urso aqui pro arcabouço fiscal. Bom, mas acho que a gente pode falar de... Quer falar alguma coisa ainda? Não, eu ia pontuar, né? Você falou assim, o mercado deu benefício da dúvida. E eu acho que continua dando. Assim, óbvio, a gente está vendo... As coisas estão mais nervosas, a Bolsa Brasileira não engrena, a curva de juros aumentou. Mas até então, até esse dado dos Estados Unidos, assim, o mercado estava feliz com a ideia do Roberto Campos trazer esse juro para... Né, mais próximo ali de um dígito, e assim, e no final se a gente tivesse talvez uma meta mais crível, como você falou, né, um arcabouço crível, era bem provável que o mercado ia dar todo o benefício da dúvida, né, e os mercados estariam bem melhores do que estão agora, né. Talvez esse dólar estivesse mais próximo ali dos 4,50, que estava todo mundo esperando no começo do ano. Então, eu acho que se você perder essa credibilidade, eu acho que vira um problema para você recuperar. Dá muito mais trabalho e custa muito mais. Isso me lembra aquela pessoa que fala que vai entrar de regime na segunda-feira, sabe? Não, olha, estamos aqui quinta-feira que a gente está gravando o podcast, mas segunda-feira eu começo, hein? Aí chega na segunda-feira, a pessoa vai comer no McDonald's, sabe assim? Então, pô, qual é a credibilidade que essa pessoa tem? Isso mesmo. Pensa um pouco que o governo está sendo essa questão fiscal, mas enfim, tomara que as coisas se acertem nesse ponto.
Bom, então agora vamos falar dos destaques positivos, vamos falar dos touros da semana e também já vou aqui também, já te devolver a bola aqui, João. Quem é o seu destaque? Para quem vai ser o touro? O meu touro vai ser a Meta, as ações da Meta, que na verdade vão divulgar resultado semana que vem, estou me adiantando aqui, eu acho que... Olha lá, olha o perigo, hein? Eu acho que eles vão divulgar um bom número, né? Eles já fizeram um bom trabalho de casa no trimestre passado, avançaram bastante ali suas margens operacionais. O Zuckerberg, ele ouviu um pouco que os grandes investidores globais ali, os principais hedge funds estavam falando para ele que ele precisava, vamos dizer, gerar resultado de fato, gerar fluxo de caixa, gerar retorno para o acionista. O Zuckerberg estava, vamos dizer, há 2 anos enfiado com aquela ideia do metaverso que, no final das contas, andou por caminhos meio tortuosos ali, né? Tem lá o óculos da Ray-Ban agora que bate foto. Então tem um pouco daquele lado. Mas ele foi muito inteligente, porque naquela época que ele saiu comprando um monte de chip da NVIDIA, ele acabou montando as suas bases para construir um modelo de inteligência artificial. Eu acho que ele atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Eu diria que ele é o mais inteligente um pouco. Isso eu, né? Mas não, e até, assim, é muito engraçado, porque eu concordo com você. Em parte, eu acho que ele tentou guiar os mercados para essa visão de que, olha, estou fazendo esse investimento muito elevado em data center, no final, né? O data center, bancos de dados e tal. E comprando chips da NVIDIA para usar no metaverso, e no final ele estava montando os seus modelos de inteligência artificial, que ele provavelmente tinha na cabeça dele, que seriam meio que a base para aquilo lá, para o metaverso, e também para ele conseguir implementar o LLM, né, o modelo deles que veio logo em seguida ali da OpenAI. Rapidamente eles abriram os códigos, né, o modelo deles é um open source. E na esteira ele lançou o Threads, né, que ninguém usa, assim, eu acho que o brasileiro não usa, mas lá fora a gente vê uma certa dinâmica em direção ao Threads, até por conta da questão do marketing, né, o pessoal usando muito mais o Meta como vamos dizer, um produto de advertising, né, do que talvez o brasileiro use. Então você percebe um pouco desse movimento, assim, muito bem estruturado, arquitetado mesmo, para chegar onde ele quer, né? E esse modelo dele de inteligência artificial foi o que retroalimentou o próprio Instagram. Fez com que o Reels tivesse um desempenho muito melhor do que tinha no passado, né? O Reels agora já é mais visto do que o TikTok nos Estados Unidos. De novo, né? O Reels já vem numa crescente muito grande. O Instagram, assim, realmente voltou a ser um produto muito rentável para o Meta. E ele deve entregar um baita número semana que vem, assim, mais uma vez surpreendendo os mercados. Tô com essa cabeça. A gente sabe que surpresas sempre podem vir, mas eu assim, tendo a acreditar que, de novo, vai ser um dos cases aí para o ano que mais vai surpreender os investidores. Bacana. Júlia, e você? Para quem você vai mandar o seu touro? O meu touro da semana eu não precisei nem pensar muito, Vini, porque é o dólar, né? Que a gente já andou falando aqui em programas anteriores, né? O programa retrasado, eu acho que a gente falou de dólar, não foi isso? Foi. E, bem, o dólar continuou subindo, né? Desde então. A gente fez um programa sobre dólar quando o dólar estava abaixo de 5,20. Essa semana beirou os 5,30. E agora tá ali por volta de 5,25, né, mais ou menos. A gente fez com o dólar a 5,10 e, nossa, agora chegou no limite. Agora não vai. Exato, a gente, nossa, e esse dólar, hein, surpreendendo, e agora já tá ali acima de 5,20, quase 5,30, enfim. Nos últimos 30 dias aí, a valorização da moeda americana ante o real já ultrapassa aí os 5%, no ano já beira os 9%. Contra todas as expectativas, né, como a gente bem falou naquele programa, mas a gente está vendo aí justamente essa alta dos juros dos treasuries, dos juros futuros no Brasil, enfim, a inflação americana pressionando, economia americana bombando, e com isso as moedas emergentes e o real em especial sofrendo. Então eu acho que, enfim, quem como nós está preparando viagem ao exterior não está gostando muito de ver esse movimento, né, Vini?
Então, eu tenho certeza que não são só os americanos que estão nessa onda de viajar muito no pós-pandemia, tem muitos brasileiros que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, que também devem estar planejando Sim. viagens ao exterior, estão um pouco chateados, mas é o touro, né? O dólar é o touro, é o meu touro da semana, tá em alta, então essa é a minha escolha, Vini. Para quem acompanha o noticiário econômico, que tem que ficar encarando a cotação do dólar a todo momento e pensando que você vai ter que viajar e que você não comprou, deveria comprar, né? E realmente bate aquele sofrimento. Isso Mas sempre- eu já venho comprando desde o ano passado, hein? Você, Julia Vilti, eu não tenho a menor dúvida. Porque eu que sou você- dinheirista, você não segue as minhas dicas? Bom, mas é isso aí. Deixa eu falar do meu touro dessa semana, que vou dar uma roubadinha aqui. Vou falar de um touro e de um touro honorário aqui. Primeiro, o meu touro da semana vai para Bion, que é uma microcap, uma empresa que vale hoje aproximadamente 2 bilhões de reais na B3, né? Considerada uma empresa aí de capitalização mais baixa. Ela é uma empresa de biotecnologia cujas ações registraram aí uma alta no seu melhor momento, de quase 70% na B3, só nessa semana. E foi impulsionada por uma notícia de que a empresa fechou o acordo com uma farmacêutica indiana para distribuir aqui no Brasil um medicamento similar ao Ozempic. Ozempic, talvez junto com a inteligência artificial, João, seja o grande tema do mercado, né, nesses últimos tempos. Né? Para quem não conhece, esse medicamento vem revolucionando o tratamento do combate à obesidade. Grosso modo, ele diminui, basicamente, né, faz o básico ali, né? Mas que, enfim, uma tecnologia que ninguém tinha conseguido antes, que é diminuir o apetite do paciente e, por consequência, faz com que a pessoa emagreça. Já são aí vários estudos, né? A gente ainda não sabe qual que vai ser o impacto, assim como a inteligência artificial, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o impacto do Ozempic, mas calcula-se que redes de fast food, até a Ambev já se fala que vai sofrer com o efeito Ozempic. Mesmo os supermercados, né? Redes varejistas que vendem muita comida ultraprocessada. Então, e por consequência, por outro lado, a gente tem visto as ações lá da Novo Nordisk, que é a empresa dinamarquesa, registrando altas absurdas lá na bolsa. Ela já é a empresa mais valiosa da Europa hoje. E a gente, do lado aqui do Brasil, a gente não sabe quanto que a Bion vai conseguir abocanhar aqui, sem trocadilho, esse mercado. Mas essa alta das ações, acho que mostra que o investidor está bastante otimista com esse tema, e por isso eu dou aqui o meu prêmio de touro para a empresa, para a Bion. Mas eu queria fazer aqui uma menção também positiva aqui, um prêmiozinho honorário, saindo um pouquinho do tema dos investimentos, e dar o meu prêmio, um touro aqui para o Bayer Leverkusen, que foi aqui, conquistou, né, o seu primeiro título da história lá da Bundesliga, que é o campeonato alemão. O Bayer Leverkusen seria, sei lá, um Vasco da vida lá da Alemanha, e, enfim, e aquele time que é o Botafogo, talvez, aquele time que tá sempre batendo na trave, já perdeu campeonatos em que ele precisava, se ele perdesse, ele seria campeão, mas ele perdeu por um placar ainda maior, que, sabe, aquela conjunção de fatores que sempre impediu o time de ser campeão. Mas nesse ano o Bayer Leverkusen arrasou, foi campeão com várias rodadas de antecedência, com 5 rodadas, se não me engano, está 16 pontos da frente do segundo colocado, que é o Bayern de Munique, que vinha de 11 títulos consecutivos lá na Alemanha. E aí vem aqui o meu segundo personagem dessa história, que é o Harry Kane. Harry Kane é o centroavante, né, atacante britânico, inglês, que é um craque, assim, considero assim, um dos melhores jogadores em atividade, é o artilheiro do campeonato alemão, mas ele é um cara zicado da vida, assim, porque ele também nunca ganhou um título, e ele foi pro Bayern de Munique, que é o time que ganha todos os títulos na Alemanha, e no ano que ele vai para lá, o Bayern não ganha o título alemão, assim, não é impressionante. Mas o Kane aqui, o Bayern de Munique está na semifinal da Champions League, então ele tem chance ainda de ganhar o primeiro título da carreira. Então, se isso acontecer, eu vou dar aqui, já me comprometo a dar o meu prêmio de touro da semana aqui pro Harry Kane. Bom, mas é isso, assim, Bayer Leverkusen aqui com o meu touro honorário desta semana.
Bom, pessoal, com isso a gente pode encerrar o programa, mas queria agradecer antes aqui a presença do João Piccioni. Mas antes, João, queria saber assim, como é que o pessoal faz aqui para conhecer os fundos da Empíricos Gestão? Eles estão disponíveis aí? Como é que faz para investir? Vini, os fundos da Empíricos Gestão estão disponíveis na plataforma do BTG Pactual, né? Então, o investidor que quiser acessá-los, entra lá na plataforma do digital, eles estão lá vamos dizer, na cara do gol ali, é só procurar por Empíricos. A gente tem várias estratégias, né? Estratégias focadas em tecnologia, ações, fundos de previdência, fundos de cripto, né, que também estão bastante em voga, e tem lá os temáticos, né, que o pessoal costuma gostar, tem um fundo de urânio, fundo de petróleo, né, um petróleo que nem a gente falou aqui, indo muito bem esse ano. Então, vamos dizer, a gente tem uma casa bastante com diversos ativos, diversos produtos, fácil para você investir e tá sempre ali na fronteira, né, dos investimentos. Então, acessar o site www.empiricosgestão.com.br ou procurar a gente nas redes sociais, né, sempre por Empíricos Gestão, LinkedIn, Instagram e também no YouTube. Legal, bom. Falando em redes sociais, Júlia, a Dinheirista tá no Instagram, é isso mesmo, né? A Dinheirista está no Instagram, @adinheirista. Me sigam lá. E também no YouTube, claro, né? No YouTube do Seu Dinheiro. Tem, inclusive, episódio novo essa semana. Então assistam, se vocês estiverem no YouTube aqui, já dá para engatar aqui o podcast Touros e Ursos com um episódio novo da Dinheirista. E vídeos de imposto de renda também, que não são da Dinheirista. Temos também... Estreamos vários nos últimos dias. Quem tiver dúvidas de imposto de renda, tem lá bastante. Sem falar no curso da Dinheirista também. Sem falar no curso da Dinheirista também. Quem quiser hackear aí, no bom sentido, a Receita Federal, pode fazer o curso lá da Dinheirista. Vamos também tentar deixar aqui o link na descrição. Vamos deixar o link na descrição com, né, o caminho das pedras para acessar esse curso e também os e-books, que é o material auxiliar do curso, para tirar todas as dúvidas aí sobre como declarar as principais situações no imposto de renda. É isso aí, pessoal. Acessem também o seudinheiro.com para saber tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima!